paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez nessa noite, desde já ao vivo, nesse momento, agradecendo aos nossos irmãos que vai entrar, que vai nos assistir, participar da nossa escola bíblica no ar, mais uma vez, agradecendo a Deus pela oportunidade que o mesmo tem nos dado de estar aqui, agradecer a Deus por tudo, a qual nós vamos aprender nesta noite, para a glória de Deus. A 12ª lição desse trimestre, a penúltima lição desse trimestre, que nós vamos aprender nesta noite, com nossos irmãos Caio, nosso irmão Josivaldo, desta noite. Nosso irmão Josivaldo estará entrando conosco nesta noite. Para a glória de Deus, nós estamos aqui para aprendermos a palavra de Deus, agradecendo a todos desde já que vai estar conosco, os irmãos que vão entrar depois, e nós juntos aqui vamos aprender mais uma vez essa lição para a glória de Deus. Pai do Senhor, irmão Caio. Pai do Senhor, irmão Renato. Está escutando bem aí, meu chefe? Tô. Pronto. Amém. Nosso irmão Josivaldo está se arrumando. Já ele estará conosco nesta noite, também junto para aprender a palavra de Deus. Enquanto o nosso irmão não entra, nós vamos aqui, irmão Caio, falar um pouco sobre essa lição, apresentando a lição desta noite para a glória de Deus, os pontos que nós vamos estudar para a glória de Deus. Aí nós vamos, aqui nosso irmão Caio vai apresentar a lição desta noite para a glória de Deus. Fica à vontade, irmão Caio. Amém. Pai do Senhor, irmão Renato, Pai do Senhor a todos os nossos irmãos, as nossas Amém. irmãs, entrando junto conosco na nossa live. Agradecendo a Deus primeiramente por mais uma vez estarmos aqui falando a palavra do Senhor, aprendendo junto com os irmãos. Nosso diácono, nosso irmão Josivaldo também vai estar junto conosco. E nesta feita nós vamos comentar a lição 12, penúltima lição desse trimestre maravilhoso, que vai nos deixar saudade. Esse trimestre que falou sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. É a lição de número 12, que tem por título A coragem do apóstolo Paulo diante da morte. A coragem do apóstolo Paulo diante da morte. O nosso texto áureo está escrito assim: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregue à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, segundo a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11. A verdade prática nos diz: o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Nossa lição tem 3 objetivos específicos e um objetivo geral. Objetivo geral: conscientizar a respeito da coragem diante da morte. Objetivos específicos são 3. Mostrar a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. 2. Apontar a coragem para enfrentar as ameaças de morte. E 3. Destacar as acusações e prisão de Paulo no templo. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. Primeiro tópico: a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Primeiro subtópico: a insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Segundo subtópico: de Mileto para Tiro. E o terceiro subtópico: passando por Cesareia. Segundo tópico: a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Primeiro subtópico: a coragem do apóstolo pela voz do Espírito. Segundo subtópico: a chegada em Jerusalém. E o terceiro subtópico: Paulo se depara com seus oponentes judeus. Terceiro tópico:
acusações e a prisão de Paulo no templo. Primeiro subtópico, as acusações mentirosas contra Paulo. Segundo subtópico, a prisão do apóstolo e o enfrentamento contra seus algozes. Terceiro subtópico, Paulo dialoga com Lísias. Amém, irmão Renato? Amém. Diácono chegou. Pai Senhor, meu diácono. Pai Senhor, meu amado, fica à vontade, querido. A Amém. gente está aqui Amém. para aprender. Pai do Senhor, Então, meu diácono. Amém. Então, o nosso irmão Caio vai fazer a leitura da lição. Fica à vontade, irmão Caio. Amém. A nossa leitura bíblica em classe, meus irmãos, se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos do 7 a 15. Para quem não tem a lição e quer acompanhar a leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo de 7 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegando a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. E, demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando com seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem esta cinta, e o entregarão na mão dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Amém. Nosso diácono, o irmão Josivaldo, o senhor pode orar ao Senhor nesta noite? Certo, meu amado, vamos orar. Vamos estar orando, né? Apresentando a Deus esse trabalho, porque esse trabalho é um momento que não só tanto aqui quanto nos lares, né? Em que os irmãos estão acompanhando, participando, a gente vai estar orando nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, queremos nesta noite, meu Deus, te agradecer, Senhor, te glorificar por esta tão rica oportunidade que o Senhor tem dispensado, meu Deus, para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, nesta noite e nos dá, Senhor, uma aula tranquila, uma aula abençoada, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Meu Amém. diácono, pode dar início? Meus irmãos, nesta noite, a gente, como já foi lido aqui na leitura, onde o apóstolo Paulo, ele foi um dos pilares, né? Foi um dos pilares para esse tempo da igreja, a igreja primitiva, na qual Paulo ele
se converteu para Cristo, e ali houve uma revolução, podemos assim dizer. Paulo, ele criou ou causou uma revolução essa que traz para as igrejas aonde ele fundava, aonde ele cantava, aonde ele passava, admiração, causava admiração. Paulo causava admiração aos seus oponentes, as pessoas que prendiam Paulo, as pessoas que perseguiam a Paulo, ficavam admirados com aquilo que tinha acontecido na vida dele. Então, foi uma transformação radical, uma transformação de imediato. Porque quando Saulo se converte para Jesus, quando ele se converte, a Bíblia diz que totalmente ele se converteu de verdade. Ele já era um homem religioso e que conhecia as Escrituras. Ele conhecia as Escrituras. Então, por aí você vê que ele se converteu. E, se convertendo, a Bíblia diz que ele passou 3 dias. Já imaginou? Paulo já passou 3 dias. Isso não quer dizer que Paulo, na sua religião, que ele prezava muito pela religião, pela lei, que ele já não fazia isso. Provavelmente, ele era um homem que tinha todo o conhecimento e fazia jejum. Por quê? A Bíblia não vai dizer, mas a gente vai observar que Cornélio não era crente. Mas Cornélio fazia esmola e praticava aquilo que os judeus faziam. Então, veja que Paulo se converte e Paulo vai logo passando pelo momento do aprendizado, né? E ali ele passou 3 dias e 3 noites sem comer, até que Deus enviou Ananias aí até ele, orar por ele, e ele agora se converteu, e agora ele foi até a igreja de Antioquia. Quando Paulo chega na igreja de Antioquia, você vai perceber que Paulo, ele não, assim de imediato, ele assumiu posições na igreja. Não. De imediato, Paulo vai aprender com os mestres que tinha lá, com os doutores que tinha lá. E ele se juntou aos doutores, porque Paulo também era um doutor. Paulo também era um mestre em termos de conhecimento, em termos da palavra, em termos de cultura. Ele era um doutor, ele era um mestre. E ele se juntou com os demais, né? Com Barnabé, com Lúcio, com Lige. E ali aqueles homens, eles eram formados, e a Bíblia diz que Paulo passa um período, tá? Aproximadamente 3 anos. Quando ele passa um período de aproximadamente 3 anos, eles estavam já orando, eles estavam jejuando e orando. E aí, irmão Renato, irmão Caio, você vai perceber que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, chegou ali e foi o Espírito de Deus que falou: aparta-me a Saulo e a Barnabé para uma obra que eu tenho chamado. Tá? Então, quando a gente vai perceber aí, a gente vê que o chamado de Deus, ele é um tanto demorado, porém preparado. Toda comida que é feita, irmão Renato, toda comida que ela é preparada sem demora, se torna gostoso. Você veja que a gente vê aquela sopinha, né? Que você pega, 3 minutos está pronto. 3 minutos aquela sopinha está pronta. Mas aquela comida que é demorada, aí você vai, comer e vai sentir o sabor, o gosto. Então, Paulo se preparou. Paulo se preparou, ele se prepara, tá? Não só religiosamente, mas como ele se prepara culturalmente. Ele não aprendeu assim de graça. O pai dele não investiu nele de graça, não. Então, Saulo não aprendeu nada de graça. Tudo nele foi investido. E aí, Deus olhando para isso, Deus olhando em Saulo,
que ele tinha um potencial. Ele tinha um potencial. Todo mundo sabia que ele era zeloso pela lei. Deus também sabia. Jesus sabia. Mas o que é que Jesus faz? Usa o conhecimento e a sabedoria de Saulo para investir na sua obra. E aí foi quando ele se converteu. Mas a lição de hoje, a gente vai ter a lição que nós estamos estudando, a lição de número 12, que fala sobre a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. É uma coragem, em tanto que Paulo, ele diz assim, olha, gente, eu não tenho a minha vida por preciosa, tá? Eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu não quero que vocês chorem aqui. Se chorando, vocês magoam meu coração. A palavra de Paulo, se vocês chorando assim, desse jeito, vocês magoam meu coração. Por que foi que os discípulos disseram isso com Paulo? Porque ele já tinha saído de Jerusalém, fugido, porque queriam matar ele. Mas ele disse, não, cabe com isso, pare de chorar. Estou pronto só para isso, não. Eu estou pronto para morrer pelo nome de Jesus Cristo. Então, quando a gente vai falar, irmão Renato, irmão Caio, da palavra de Deus, seja na igreja, ou seja em qualquer outro lugar, as pessoas sempre esperam uma explosão. Que explosão? Você ser explosivo. Não, irmão. A palavra de Deus, ela tem que ser falada para que as pessoas entendam. Isso não quer dizer que Deus não pode usar o pregador, a irmã, o irmão, com autoridade. Mas o que é que mais importa? O que é mais importante dentro na congregação, na igreja, seja onde for? O mais importante é que o ouvinte, seja ele crente ou não, entenda o que está sendo passado para ele, o que está sendo falado para ele. Então, a maior riqueza é isso. A maior riqueza da escola dominical ou da pregação é você fazer o ouvinte que está ali ouvindo entender o que você está falando, pregando. Então, Paulo, ele tinha esse jeito, tá? Jesus tinha esse jeito. Jesus conseguia atrair multidões. E a Bíblia não vai dizer que Jesus era aquele que era explosivo, não. Jesus falava com autoridade. Falar com autoridade é diferente de você movimentar, tá? Isso não quer dizer que eu não creio no Espírito Santo e que Jesus faz milagre e movimento. Eu acredito nisso, mas o que a gente chama atenção para cada trabalho tem a sua característica. Por exemplo, irmão Caio, irmão Renato, eu não posso chegar num culto do domingo, ou um culto de portas abertas, como nós falamos, um culto de pregação, e eu ministrar uma palavra que é para círculo de oração. Porque o círculo de oração já tem a sua característica. O pecador não vai entender aquilo que é falado para o círculo de oração no culto de pregação. Aí o irmão vai dizer, não, irmão, mas o senhor vai dizer que Deus não usa nada. Eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo que cada culto tem a sua ordem. Cada trabalho tem a sua característica. Então, a escola dominical, qual é a característica da escola dominical? A característica da escola dominical é fazer com que o professor ou o aluno aprenda aquilo que foi aplicado para ele. E outra coisa que eu acho interessante é que o aluno não tem que ficar parado só escutando. O aluno tem por obrigação de perguntar ao professor o que é aquilo. Porque às vezes a gente está na escola dominical, na sala da escola dominical, e a gente só vê os alunos escutar, não faz pergunta. É bom quando tem aquele aluno na classe que pergunta, professor, por que é isso aqui? Ó, professor, isso aqui é assim. Se você está ali, aí está ensinando, mas se você não sabe naquele momento, você liga para o aluno, olha, eu
não tem essa resposta agora, mas no próximo domingo eu trago essa resposta para você. Então, isso é escola dominical, é interagir um com o outro. Então, o que acontece aqui? Paulo tem consciência. E qual é a consciência de Paulo? A consciência de Paulo quanto ao padecer pelo nome de Jesus. E aí a gente vai ver, irmão, que a história do início da igreja foi marcada por sofrimento. Foi marcado, irmão Renato, por sofrimento. Foi marcado, irmão Caio, por sofrimento. Não foi marcado simplesmente pelo fato da pessoa chegar lá e continuar. Não, sofrimento. E se nós observarmos isso, a gente vai ver que não só foi somente Paulo que sofreu. Logo quando Jesus ele morreu e que ressuscitou, irmão, Jesus ele veio e ainda confortou o discípulo. Mas Jesus, quando ele foi subir ao céu, que partiu, quando Jesus subiu, a Bíblia diz que houve uma grande perseguição contra a igreja. No capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo veio, o Espírito Santo é um amigo, tá? O amigo. Jesus é o noivo. A igreja é a noiva e o Espírito Santo é o amigo. E aí, quando o amigo veio, que ficou, quando Jesus disse, eu vou, mas eu vou enviar um consolador, um amigo, Espírito Santo da verdade. E quando eles ali foram batizados, a Bíblia diz que houve uma grande revolução. De tal forma que eles foram perseguidos por causa de Jesus. Então, Paulo tinha consciência disso. Até Paulo tinha consciência disso. Depois que se converteu para Cristo, Paulo foi vendo o que Jesus passou. É tanto, irmão Renato, irmão Caio, que lá, mais adiante, Paulo fala lá em Coríntios, ele diz assim, ou em Efésios, ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Já imaginou ser imitador? Paulo disse, eu não quero que vocês imitem Jesus, eu quero que vocês imitem a mim. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, Paulo está convidando os crentes a ser amigo, a ser que nem ele imitando a Cristo. E aqui Paulo disse assim, Paulo faz o seguinte, Paulo fez muitos cristãos padecerem quando ainda não tinha ouvido a voz de Jesus. Veja só, antes dele se converter, ele fez muita gente sofrer, né? Ele fez os cristãos padecer, ele fez os cristãos da época sofrer, mas quando ele se converte para Jesus, o que Jesus diz para ele? Jesus diz assim, olha, agora ele vai saber o quanto é bom padecer pelo meu nome. Ele disse assim, ele agora vai saber o que os crentes, o que os cristãos sentiam por causa do meu nome. Então, Paulo, ele abraçou essa ideia. Paulo abraça isso. Paulo se converteu de verdade. O evangelho, ele muda, ele transforma. E aí, a gente vai ver que, como diz aqui em Atos capítulo 9, versículo 15 ao versículo 18, diz, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Isso era Jesus falando com Ananias, tá? Falando com Ananias, quando Ananias interrogou e dizendo, olha, a gente tem muito visto falar desse homem. Não é bom? Aí Jesus disse, Ananias, vai, porque este é para mim o vaso escolhido. Aí diz assim, para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Esse eu vou mostrar para ele, Ananias, quanto ele vai padecer por causa do meu nome. Então, veja, irmão Renato, irmão Caio, o quanto Paulo ele sofreu na pele. Ele fez os cristãos sofrer na pele, mas ele agora estava sofrendo na pele. Isso aí,
Paulo nem sabia ainda, mas Jesus já estava dizendo para Ananias o quanto ele iria padecer por causa do nome dele. Então veja que o nome de Jesus faz muita coisa, né? O nome de Jesus faz muita coisa. A gente, às vezes, diz coisas que a gente não devemos, mas a gente não deixa Jesus. A gente não quer soltar Jesus. É um aperto aqui, é outro ali, mas a gente não solta Jesus. Por quê? Porque isso é real, isso é verdade. Então, o que é que Paulo diz aqui? Paulo traz aqui, nesse fato aqui, quando ele fez com que os cristãos sofressem, e quando ele ouve a voz do próprio Jesus no caminho de Damasco, ele saiu com a expectativa de que ele estava no comando. De fato, ele estava no comando. Mas antes que ele chegue lá, a Bíblia diz que ele foi parado no meio do caminho. Então, quando a gente olha, irmão Renato e irmão Caio, para uma pessoa, e que talvez a gente diga, essa pessoa não tem condição, não tem mais jeito. Isso é o que a gente pensa, é o que nós achamos. Mas o que Deus acha é muito diferente. É porque a gente só vê o interior. Deus, ele olha o exterior. Ele olha lá dentro. Os irmãos viu o interior, viu Paulo por fora. Ele só conhecia aquilo que ele tinha feito. Mas ele não conhecia quando ele se converteu e ele não conhecia o oculto de Paulo, de Saulo. Então, Saulo foi quebrantado. Saulo foi convertido. E aí passa a ser uma das maiores joias que o evangelho teve. Por quê? Não é pelo fato que ele era intelectual. Não. É pelo fato de que ele obedeceu e que agora foi usado todo o seu conhecimento para o crescimento da obra de Deus. Muito bem. E diz aqui que ele cai por terra, então, tendo ficado cego, entendeu. Ele entendeu quem era Jesus. Quando ele caiu por terra, que ficou cego, então ele entendeu quem era Jesus. Às vezes, é preciso que Jesus dê uma chacoalhada assim, sabe? Para que a pessoa conheça ele, reconheça que ele é e que Jesus manda. Primeiro ponto aqui, a gente vai ver a insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Que coisa impressionante. Paulo insistiu. Os irmãos, não vai, Paulo. Não vai. Ele disse, eu vou. E aí, a palavra de Deus diz, desde o momento em que Paulo deixou Mileto, o encontro de despedida, ele deixou Mileto, né? Se despedir, disse, não, eu vou para lá, para Jerusalém. E os irmãos não queriam que ele fosse. E Paulo disse, por que vocês choram, me constrangindo a não ir a Jerusalém? Vocês não sabem que eu não estou somente pronto, vocês devem saber disso. Eu não estou só pronto a aparecer, a sofrer. Eu estou pronto também para morrer pelo nome de Jesus. Então, irmão Renato, o Evangelho faz isso com a gente. E aí, irmão Caio, hoje a gente começa a pensar assim, alguns irmãos dizem, mas não tem irmão que nem Paulo tem. Para aquele tempo, Deus levantou Paulo, mas para esse, ele levantou a gente. Para aquele tempo, ele levantou Estevão, que morreu apedrejado, mas para esse tempo, Deus levantou esta nação, Deus levantou esse povo. Quantos morreram porque pregaram o nome de Jesus? Porque foram falar de Jesus? Quantos missionários foram sacrificados porque por ter uma Bíblia na mão? E isso não é por amor de Cristo? É pelo amor de Cristo. Então, aí Paulo vai aqui
E ele disse, chegar lá em Jerusalém. E aí, no segundo ponto, ele diz, Paulo despede-se para ir a Jerusalém. Interessante, né? O meu diácono, irmão Josivaldo, o senhor está usando o livro, né, no caso, né? Não é a lição não, né? Não, não é um livro aqui que eu tenho, é o livro da lição. No caso, a lição é o livro apoio, não é isso? É o livro de apoio da lição. Pronto, eu tenho ele aqui, por isso que eu estou vendo aqui que está diferente dos tópicos da lição. É Mas eu porque... tenho ele aqui também, eu estou acompanhando. Hum, muito bem, isso aqui é porque a gente fala assim, é bom porque tiver alguém lá do outro lado, vai escrevendo lá e na sala de aula perguntar ao professor. Isso é bom. É bom você É ter bom, a é bom. Não, lição. porque eu percebi porque está diferente dos tópicos da lição. Mas só que eu estou com os dois abertos aqui, tanto o livro como a lição, aí eu estou lhe Tá vendo? acompanhando. Estou Aluno, lhe aluno, acompanhando aqui no livro. aluno aplicado é assim mesmo. A gente está aprendendo um com o outro, né? Então, veja que quando a gente observa aqui, irmão Renato, irmão Caio, que Paulo ele teve essa missão, a gente acha que é somente Paulo que tem essa missão, que é somente Pedro que tem essa missão, que é somente os discípulos. Não, a missão também é nossa. A missão É também é verdade. nossa. Pronto. E voltando aqui para esse momento aqui, irmão Renato, eu queria que o senhor, por gentileza, se pudesse ler aqui, Atos capítulo 21, versículo 16, irmão Renato. Vamos ver aqui. 21, 16, né? É onde a gente leu aqui. Vinte e um e 16. É. Alguns irmãos da cidade de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa onde íamos e ficamos hospedados. O dono da casa era Manasson, natural da ilha de Chipre, e fazia muito tempo que ele era cristão. Hum, muito bem. E aqui a gente analisa aqui, irmão Caio, irmão Renato. Se os irmãos quiserem também falar, pode falar também, viu? A gente está aqui Tá para... bom. Pode falar Daqui a pouco a também. gente entra. Caio, fica à vontade. Fique tranquilo, que a gente Não, está... vá, deixa ele concluir. Conclua aí a sua Nessa conclusão primeiro aqui, tópico. nessa conclusão, sim. Nessa conclusão aqui, porque eu estou aqui com o livro, né? Na verdade. E nesse momento aqui, quando Paulo ainda estava em Cesareia, os seus amigos, né? Sim. E Paulo, os seus amigos mais próximos tentaram devolvê-lo ou deixar de ir. Não, Paulo, não vai não. Aqueles amigos mais próximos diziam, Paulo, vai para onde? Vai não, fica aqui com a gente. Eu posso, não, eu tenho que ir. Vou lá. No capítulo 21, versículo 12, ele diz que os amigos tentaram impedir ele, mas Isso. percebendo o carinho de todos e o esforço em fazê-lo retroceder, disse: que fazeis? Será Paulo dizendo: que fazeis? Né? Será Atos capítulo 21, versículo de número 12. Que fazeis vós? Chorando e magoando-me o coração, porque eu estou pronto, não só para sofrer, não para ser ligado, mas para ainda morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. O meu diácono, Veja sabe o que eu acho que... interessante? Eu acho Hum, interessante o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta aqui humanamente ah, para meu diácono, irmão Josivaldo e meu amigo irmão Renato. Se eu dissesse assim aos irmãos, por exemplo, irmão Josivaldo, olha, o senhor não vá por aquele caminho ali, não, que tem um rapaz ali que ele quer lhe prender para lhe matar.
certo? O senhor não vá pela direita, não. Vá pela esquerda. O que é que o senhor faria? Humanamente falando, irmão, eu ia tentar para o conselho, Pois é. né? Agora, Eu ia tentar... observe o que É, Paulo fez. Foi teimosia de exatamente. Paulo. Aqui eu achei uma pergunta no livro muito interessante. Foi teimosia de Paulo, porque Ágabo disse assim: Ágabo pegou a cinta dele, amarrou É, os pés e as mãos e disse: olha, vamos fazer isso aqui com o dono dessa cinta, quando ele for para Jerusalém. Aí, o que foi que aconteceu? O profeta disse: o Espírito Santo está dizendo. E os irmãos observam que a palavra Espírito Santo na Bíblia está com E maiúsculo. Então foi o é, próprio Deus que estava usando Ágabo. Aí alerta a Paulo, aí diz assim, o primeiro tópico, a consciência de Paulo, ou seja, ele já tinha consciência que aquilo tinha de acontecer, então ele preferiu dar, ele discerniu ali, teve o dom de discernimento e entendeu que, mesmo Deus o avisando o que ia acontecer, ele tinha que passar e não retroceder. Os irmãos que tentaram ajudar Paulo a não ir foi com um olhar humano. Um olhar humano de dizer assim: Paulo, a gente vai te perder, porque Paulo disse assim: é capaz de você não ver mais o meu rosto. Então os irmãos é. colocaram aquela palavra no coração e sofreram junto com ele antes do tempo, mas só que a Bíblia diz que ele deu voz a quem resolveu atentar ao Espírito Santo de Deus e deu voz àquilo que já estava preparado. Que lá em Atos capítulo 9, versículo 15, o Senhor disse a Ananias: eu vou mostrar a ele que ele vai padecer pelo meu nome. Aí eu achei Exatamente. interessante uma frase: por isso o obreiro precisa aprender a discernir a vontade de Deus, Isso aí. mesmo que essa vontade contrarie a razão. Então, a razão era o quê? Paulo não ir. Ele estava pronto para sofrer. Então a razão É. era ele não ir. Mas a voz de Deus estava dizendo para ele ir. Então E ele já nós estava que somos obreiros da casa do Senhor, temos que entender isso. e ele já estava decidido, né, irmão? Ele já estava decidido já aí. Com Porque Paulo certeza, já estava consciente. ele já estava consciente já. Ele estava consciente do que ia acontecer com ele. Aí por isso que ele disse, ó, e ele fez questão de dizer, eu não estou somente pronto para sofrer. Olha, Pois é. porque Paulo já tinha passado por um momento difícil como esse. Ele e Silas lá na prisão apanharam meu amigo e foram presos. Hein, Morena? É por isso tá, ele disse, mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira. É Pronto. verdade. Por isso Paulo não Por isso que estava preocupado. exatamente, é por isso que ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a E fé. guardia. Então, veja que com impressão, não é verdade? Aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, Paulo deixou bem claro o seguinte: que o viver para ele é Cristo. E É, o morrer é ganho. Aí tem Bíblia que vai dizer é lucro. é lucro, é Então, ganho. é interessante essa lição. A próxima a gente vai falar da esperança de Paulo. Aqui a gente está falando de coragem. Eu estou aqui, irmão Renato, irmão Diácono, com a versão que eu mais gosto de ler, a atualizada. Almeida Revista e Atualizada. Vê aí o que é que diz Atos capítulo 23. Eu estou com a atualizada e nessa versão é o que eu acho interessante. É Atos capítulo 23 e o versículo 11. Aqui é o seguinte, é a continuação da onde a gente está lendo, está estudando. A gente está estudando Atos capítulo 20, capítulo 21. Quando ele é preso em Jerusalém, aí começa o alvoroço. A turma começa a inventar coisa de Paulo, dizendo que ele estava dizendo que a pessoa não devia seguir Moisés, não devia se circuncidar e tudo mais. Começa ali um alvoroço e Paulo vai ser julgado. Só que quando ele quando chega ali o tribuno para levar Paulo para a cela onde ficavam os presos, que é uma fortaleza, chegaram ali, os soldados levaram ele. Paulo, a turma queria bater em Paulo, ele disse: eu sou cidadão romano, cuidado. Até para me prender fica difícil para vocês. Então, Paulo, quando ele está ali preso, vai um jovem, os irmãos lê depois, um jovem que escuta um rumor ali, que o povo queria matar Paulo,
Aí disse chegou para Paulo e disse, Paulo chegou para o guardião da cadeia e disse, olha, leva esse jovem aqui até o tribuno, que ele tem algo para dizer. Ele chegou lá para esse tribuno e disse, olha, ao imperador da época, disse, olha, tem um rumor aí, estão fazendo um arrumadinho para matar Paulo. Ele chegou para o centurião e disse, olha, prepara aí 200 cavalos, soldados, tudo preparado, bem armado, que a gente vai levar esse homem. E fez uma carta para o governador Félix. Aí Paulo apresenta, olha, irmão, isso é interessante demais. Paulo apresenta a sua defesa, irmão Renato, pregando o evangelho, pregando Jesus. Ele começa logo com o testemunho dele. Ele já começa citando Atos capítulo 9 ali, a convenção dele. E uma coisa interessante que o seu sobrinho, irmão Josivaldo Henrique, filho da sua irmã que mora aqui na rua, que é meu amigo, disse a mim que aqui é totalmente diferente, porque aqui é Paulo contando o que aconteceu. No capítulo 9 é Lucas escrevendo o texto, mas aqui ele está contando o que aconteceu, porque ele disse, quando todos viram a luz, mas não ouviram a voz. Viram a luz, temeram, mas não ouviram a voz. Eu ouvi a voz. Ele, na sua defesa ali, aí diz a Bíblia que feriram a boca de Paulo porque ele falou mal com o sumo sacerdote. Aí veja o que Deus disse a ele, e agora eu vou entrar no versículo 11 do capítulo 23, ele já está perante o Sinédrio, está aqui, falando a sua defesa. O Senhor aparece a Paulo e diz assim, na noite seguinte, olha, depois dele ter passado pelo julgamento, falar de sua defesa, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, olha, Deus chegou de lado de Paulo e disse assim, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, olha para aí, na defesa dele deu testemunho de Jesus, assim importa que eu também o faças em Roma. Ou seja, Deus disse assim, Paulo, coragem, não abre não, Paulo, não tema, estou contigo. Olha, o homem, olha, irmão, interessante que a defesa de Paulo, ele fez ensanguentado, com a marca do próprio sangue. Olha, apanhou, mas a defesa dele todo ensanguentado, quando ele fez assim com a mão, o povo fez silêncio, ele falou em hebraico, porque com o tribuno ele falou em grego. Quando ele falou em grego, o homem olhou assim e fez, rapaz, tu sabe falar grego koiné, grego polido. Eu pensei que tu era um desses aí que ficava nas montanhas assaltando a gente. Ele disse, não, meu, eu sou cidadão romano, tem mais, eu sou de nascimento. Ele fez, eu comprei o meu direito por alto preço para ser romano, e tu és de nascimento. Ele fez, sou de nascimento. Cuidado. Então, Paulo, todo ensanguentado, apresentou a defesa ali, pregou Jesus, e Jesus chega do lado dele. Isso é interessante demais, irmão. A Bíblia é muito gostosa de ler. Do lado dele, diz, Paulo, coragem, meu filho, coragem. Então, irmão, a coragem de Paulo não é humana, não. Sim, irmão Renato? Na minha linguagem, cara, diz assim, da noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse, tenha coragem, Paulo. Eita, você Jesus. falou Aleluia. ao meu respeito aqui em Jerusalém. Olha e vai aí. falar também em Roma. Aleluia. Veja aí. Isso Quem é era, muito irmão? Quem era que em sã consciência, me perdoe, meu diácono, que eu vou passar a palavra para o senhor, mas quem é em sã consciência, irmão Renato, sua esposa é advogada, ela vai lhe dizer isso, que na hora de se defender, em vez de se defender, prega. Me explique isso, pelo amor de Deus. O homem, em vez de se defender, ele começa pregando o evangelho. Ele começa falando do testemunho dele. Eu estava no caminho de Damasco. Eu sou judeu. Eu pratico a lei de Moisés também, meu amado. Mas antes de eu me converter, eu consenti na morte de Estevão. Eu fui criado aos pés de Gamaliel. Eu sou um simpatizante. Eu cumpro tudo da lei. Mas só que eu estava de caminho de Damasco com a carta na mão, olha, para pegar todo mundo ali naquela região e anitar, e prender, encarcerar. Mas aí, no meio do caminho, não tinha quem me evangelizasse, porque a igreja corria de mim. Estou conjecturando, a igreja tinha medo de mim, porque se eu pegasse, eu preso, meu querido, preso, meu filho. Mas aí o dono de tudo veio e me evangelizou. Quando eu vi a luz, eu caí por terra. E não só caiu Paulo, caiu o ego de Paulo, caiu a soberba de Paulo, caiu a sabedoria de Paulo por terra, porque quem estava ali foi o dono de tudo.
E disse assim, e observe, quando ele disse assim, Saulo, Saulo, ele diz logo, quem és, Senhor? Eu já estava manso. Já estava manso, homem. Eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você já, Paulo, sabe o que quer dizer isso aqui, irmão Renato? Irmão, meu diácono. Tu só tá dando murro em ponta de faca, Paulo. Dá certo, não. Agora tu vai ter uma coisa. Tu não era perseguidor. Agora tu vai passar de lado. Tu vai ser perseguido, Paulo. Mas tem uma coisa. Coragem. Isso é Coragem. interessante. Quando a gente vai meditando na palavra, isso vai nos fortalecendo, porque a Bíblia, ela é isso. Ela mostra para nós, ela mostra onde está em nós o nosso defeito. Isso. Então, o que Jesus fez com Paulo? Mostrou para Paulo onde ele estava errado. Jesus não disse para Paulo que ia matar Paulo. Ele disse, não, Paulo, sou eu. É Jesus quem está falando com você. Aí, tá certo, o que é que eu tenho que fazer agora? O que é que você tem que fazer? Vá lá para a rua chamada direita. Lá tem alguém que vai te ensinar, vai mostrar a você como é que você deve fazer. Então, a gente olhando para cá, a gente vai ver que, na verdade, uma pessoa natural mesmo não consegue fazer isso. Mas agora imagina que uma pessoa, como estava Paulo, cheia do Espírito Santo, Paulo já sabia daquilo, mas a coragem que ele teve ali foi que o próprio Jesus disse, tenha coragem. Paulo já estava ali. Quando ele disse, tenha coragem, é que Jesus viu em Paulo alguma coisa que Paulo estava querendo, e Jesus, tenha coragem, rapaz. Aí Paulo ficou mais corajoso ainda. Já pensasse, Paulo ficou mais corajoso ainda. Disse, agora eu estou, disse, não. Se eu já ia, agora é que eu vou mesmo. Então, quando a gente olha para cá, a gente vai ver que Paulo passa por Cesareia, no seu trajeto de viagem. Só que Paulo, ele não era uma pessoa leiga. Paulo, ele falava o hebraico, né? Paulo falava o hebraico. Paulo falava o grego. Paulo falava o aramaico. Entenda. Veja aí que coisa interessante. Veja por onde Paulo... Ele falava fluentemente. É tanto que quando Paulo fala sobre isso, aí o pessoal recuou. Os soldados recuaram. Porque quando Paulo foi se defender perante o governador Festo ali, Paulo foi levado preso. Aí Paulo disse, olha, a minha cidadania é romana. Como é que é? É romana. Então o camarada queria soltar Paulo, entendeu? Disse, não, vale Paulo, não. Eu quero que ele venha aqui. Não é assim, não. Eu não sou qualquer pessoa, não. Eu sou um cidadão romano. Eu quero que ele venha aqui. Então, ele teve uma obrigação de atender a Paulo e se desculpar. Em outras palavras, ele tinha que se desculpar com Paulo, porque Paulo, como cidadão romano, Paulo foi atingido. Paulo apanhou. E Paulo só olhava. Então, ele não podia bater em Paulo, mas eles bateram. Quando Paulo disse que era cidadão romano, aí houve ali, meu amigo, uma coisa inexplicável. Os cabas ficaram com medo, porque eles pensaram que Paulo ia prestar queixa contra eles. Aí levaram para Festo lá. Aí eles pensaram, eita, rapaz, e agora? Ele é um cidadão romano, a gente não pode fazer isso com ele. O que ele vai fazer? Não, vá lá e diga a ele que está tudo certo. Não, não é assim não, eu quero conversar assim com ele. Ó. Eu quero que ele venha aqui, diga ele que venha cá. Então, veja que coisa interessante. É que a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Paulo, ele teve coragem para enfrentar as ameaças de morte. Paulo não foi somente ameaçado uma vez, não. Paulo sofreu ameaça várias vezes. Eu fico olhando, irmão Renato, quando Paulo estava naquela viagem, que Paulo estava sendo deportado para Roma. No navio. Ele e os presos. E aí, Paulo disse para o capitão do navio, rapaz, é bom que a gente vá. Agora não. Deixa eu passar essa tempestade. E aí o camarada insiste. Diz assim, não, rapaz, a gente vai. Ele queria dizer, eu conheço do mar. Só que Paulo disse, não vai. E aí eles insistiram e foram. Mas quando eles vão navegando
A Bíblia diz que o Senhor apareceu a Paulo em uma visão. Disse, Paulo, é o seguinte, esse navio vai a pique, vai se acabar, mas ninguém vai morrer nessa embarcação. E aí ele disse para o capitão, para o cabo do navio, olha, de noite, ontem, de noite, o que foi, Paulo? O Senhor me disse que esse navio vai afundar. Como é que é? Vai afundar, mas fique calmo. Ninguém vai morrer. E aí, o camarada quase que duvidando de Paulo, né? Mas aí aconteceu aquilo. E o navio foi a pique. E eles pararam naquela ilha chamada Malta. Veja que coisa interessante. Pararam naquela ilha. Paulo teve a oportunidade de evangelizar para os bárbaros, para aqueles homens daquela ilha, que não conhecia quem era Deus, quem era Jesus. Então, Paulo, ele sofre ameaças, mas mesmo assim, ele tem coragem para enfrentar. Então, irmão Caio, irmão Renato, que Deus continue abençoando a cada um de nós e que a gente possamos sempre trazer essa palavra de firmeza, né? A palavra de firmeza é a palavra, independente de qualquer coisa, a palavra ela é maior do que nós. A palavra está sobre nós, porque o próprio Deus é a palavra. Como diz lá em João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele estava no princípio. Verbo fala de palavra. Então, quando a gente olha para cá, a gente vai ver que lá ele fala aqui, em Atos capítulo 21, versículo 13 e o 14, diz: Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só para ser ligado, mas para ainda morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Os homens disseram assim: olha, a gente não pode parar Paulo, mas vamos deixar que aconteça conforme a vontade do Senhor. Então, irmão Renato, irmão Caio, que Deus abençoe, meu amado, que Deus ajude a cada um de nós e que sempre assim a gente tiver uma oportunidade como essa de estar junto para falar a palavra de Deus. A gente sabe que aqui é só um resumo da lição, porque os irmãos no domingo já estão lá afiados para ensinar e aprender a palavra de Deus na lição da escola bíblica dominical, tá? A gente vai... Quero pedir aqui os irmãos oração por nós, para que o Senhor continue nos ajudando e assim que a gente puder trazer uma reflexão, uma palavra assim, um pequeno comentário, a gente traz assim que a gente puder. Então, eu quero que vocês continuem orando por nós aqui e a gente vai estar orando por vocês aí na área 3, né? Alto da pista aí. O senhor vai ter que sair para fazer sua live, né, irmão? Ainda, né? Eu vou fazer aqui ainda. Pronto. Eu vou continuar aqui com o nosso irmão Caio. Amém? Eu agradeço o Senhor, Deus continue abençoando. O Senhor, a sua família, sempre temos que agradecer. Sempre nós facilita ao Senhor, o Senhor sempre está conosco. É um prazer estar com o Senhor, tá certo? Deus abençoe. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém? Prazer é nosso, meu amado. Né, irmão Caio? A gente está aqui para aprender. Prazer é todo nosso, meu diácono. É sempre um prazer estar Mas com o senhor, viu? Tá certo. Tira aquele... Caio, tira logo a foto aí, Caio. Tira logo aquela fotozinha, Caio. Tira logo aquela fotozinha. Deixa eu ver aqui. Pronto, printou. Pronto, Já tirei a foto. Amém. Amém. E aí, Caio, vamos continuar aqui, Caio? Sim, senhor. Vamos embora. Fica à vontade. Amém. Bastante interessante, irmão Renato, essa lição para nós sobre a coragem, né, do apóstolo Paulo diante da morte. Estava aqui, quando o nosso diácono falava,
prestando atenção e meditando, e aqui estou com a Bíblia aqui aberta também, e a lição e o livro apoio. E eu achei interessante essa lição de hoje, porque Paulo, quando ele recebe a profecia de Ágabo, dizendo que, capítulo 20 do capítulo de Atos dos Apóstolos, quando Paulo ele visita ali a Grécia, a Macedônia, em Troade, também passa por Assós e chega a Mileto. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção para nós aqui nesta noite é o seguinte, que o destino de Paulo, a profecia de Ágabo, era que ele ia acontecer com ele em Jerusalém, não é verdade? Mas a gente observa, irmão Renato, meus queridos irmãos que estão na live conosco, que Paulo, antes de ir a Jerusalém, ele passa por algumas cidades. E observe, ele passa por Mileto, depois vai para Tiro e depois a Cesareia. E em toda essa cidade acontece alguma coisa. Observe capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, versículos 6 e 7. Isso aqui ele ainda está em Tiro. Vamos lá. E despedindo-nos um dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Por quê? Porque Paulo aqui, vamos ler o versículo 4 para a gente entender. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendaram a Paulo que não fosse a Jerusalém. Veja, passado aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até afora da cidade, ajoelhados na praia, oramos aqui em Tiro. Observe. Agora vamos ver o versículo 6 e 7. E despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos, e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, e ficamos com ele. Observe isso aqui, irmão Renato. Eu estava estudando a lição e percebi esse detalhe. Veja, Paulo ia sentido Jerusalém, mas passou em Mileto, em Tiro e em Cesareia. E todos esses lugares, ele fortaleceu a doutrina cristã, a fé dos discípulos. Observe Atos capítulo 20, versículo 36. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. E houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais viriam seu rosto, e acompanharam até o navio. Paulo estava em Mileto, em Éfeso, e passou para Tiro. Aí os irmãos se despediram de Paulo, orando com ele na praia, chorando, porque Paulo tinha dito que ele não mais veria o seu rosto. Então observe, irmãos, que Paulo, mesmo na hora difícil, na situação difícil, o que ele fazia? Ele fortalecia a fé dos discípulos. Quem tinha que ser fortalecido naquele momento era Paulo. Porque Paulo que ia passar pela dificuldade, que o profeta já tinha avisado a ele. Porém, ele fortalecia a fé dos discípulos. Observe, irmão, que negócio interessante. No capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, e o versículo 10, quando o profeta 10 e 11, e o 12, que vai falar ali da profecia de Ágabo para Paulo, não subia a Jerusalém, porque ia acontecer aquilo que ele tinha previsto através do Espírito Santo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos do gentio. Então, quando o povo ouve essa profecia, diz, rogamos-lhe tanto nós como que era da cidade, daquele lugar,
que não subisse a Jerusalém. O destino de Paulo era Jerusalém. Mas passou antes por Mileto, por Tiro e por Cesareia para fortalecer os irmãos. Amém, irmão Renato? Então vamos passar para o tópico 2. A gente já pegou bastante tempo no tópico 1, e agora a gente vai entrar no tópico 2, que diz assim: a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Então, Paulo, quando ele sai de Cesareia, depois dele fortalecer os irmãos ali em Cesareia, encontrou o diácono Filipe, e esse tinha 4 filhas que profetizavam. A Bíblia vai dizer que eram 4 filhas donzelas que eram profetisas ali, capítulo 21 de Atos, versículo 8 e 9. Paulo agora ele pega a embarcação para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, a Bíblia vai nos dizer que ele é bem recebido em Jerusalém, muito bem recebido pela igreja, pelos irmãos, apesar de que ele não encontra os líderes que ele queria encontrar, Pedro, João, André, e sim ele encontra Tiago, que era verdadeiramente o líder da igreja, que estava tomando conta da igreja em Jerusalém. Então, depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco de morte que enfrentaria em Jerusalém, Paulo procurou ouvir a voz do Espírito ao seu coração. Isso deu-lhe uma certeza profunda de ir até o fim em seu ministério e, consequentemente, enfrentar qualquer ameaça. Note que a coragem do apóstolo, já falei aqui junto com o nosso diácono, não se baseava em si mesmo, mas no Espírito Santo. Ou seja, era Deus que dava coragem a Paulo. Até porque, é como eu perguntei aqui ao nosso diácono, irmão, dissesse aos irmãos assim: aqui na rua direita, se você for pela direita, tem pessoas ali que vai lhe prender e lhe matar. Então, humanamente falando, a gente ia pela esquerda. Mas Paulo tinha tanta convicção, tanta coragem que o Espírito Santo lhe dava, e também consciência do que ele ia padecer pelo nome de Jesus, que ele não desistiu. Ele disse: não, eu vou a Jerusalém. Por isso, serenamente, o apóstolo exortou os irmãos em Cesareia para que não impedissem de ir a Jerusalém. Veja que versículo maravilhoso, no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Veja o que é que Paulo diz. Versículo 13. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Aí os irmãos entenderam que era debalde, que era em vão tentar convencer a Paulo de ficar, se aquietaram e disseram: faça-se a vontade do Senhor. Mas como foi essa chegada dele em Jerusalém? Como foi essa chegada? Irmão, foi um alvoroço muito grande a chegada de Paulo em Jerusalém. Assim que ele chegou, que foi recebido pela igreja, acompanhado alguns discípulos que ele levou de Cesareia, a gente vai ver isso no versículo 16 do capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Os irmãos receberam Paulo de boa vontade. Vamos ver aí, capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, versículo 16 e 17, como é que diz aí a palavra do Senhor. Atos capítulo 21, versículo 16. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo contigo Mnasson, que é o mesmo de Jason, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Vamos lá. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, versículo 18, Paulo foi conosco encontrar com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fez entre os gentios por seu ministério. Aí, se os irmãos continuar lendo aqui, essa passagem, de Paulo chega em Jerusalém, a epígrafe, 17 em diante, do capítulo 21, os irmãos vão entender que a igreja recebeu Paulo bem, mas quando o povo soube que Paulo estava em Jerusalém, aí começou a se fazer vamos procurar uma palavra para encaixar com o que eu quero dizer.
começaram a fazer estilo querer julgar Paulo. Não veio a palavra na mente assim, que eu não queria usar um termo muito chulo, que a gente usa aqui. Isso, um arrumadinho, né? Um motim contra Paulo, sim, irmão Renato. Começaram a fazer um estilo motim contra Paulo. Se os irmãos for analisar o texto, os irmãos, os judeus da época, os judaizantes, queriam o seguinte, que Paulo pregava o cristianismo, certo? Mas ele queria que o cristianismo fosse judaizante, que mesmo o povo sendo cristão ainda adotasse a prática de circuncidar, guardar o sábado e não comer alimentos impuros. Ou seja, carne de porco, que ele considerava impuro. Mas Paulo pregava o cristianismo puro. Entendeu? Então eles começaram ali agora a se revoltar contra Paulo e começaram a armar cilada contra Paulo. Começaram a tentar armar cilada contra Paulo. Então, a notícia de sua chegada rapidamente se espalharia pela cidade. A ocasião era festiva, veja, Jerusalém estava lotada, era a festa de Pentecoste. Estava recebendo judeus de todas as partes do Império Romano para a tradicional festa de Pentecoste. Aí, terceiro subtópico, Paulo se depara com seus oponentes, judeus. Começa aí agora a situação difícil na vida de Paulo. No dia seguinte à chegada em Jerusalém, Paulo encontrou-se com os anciãos e Tiago, o irmão do Senhor, um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Ali, todos ouviram do apóstolo o que Deus estava fazendo na vida dos gentios e glorificavam a Deus pelas maravilhas que ele havia feito por intermédio do seu servo. Entretanto, os irmãos da igreja de Jerusalém não deixaram de mencionar a Paulo a acusação dos judeus que haviam recebido o evangelho, mas estava preso ao judaísmo. A gente vai ver isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 19, 20 e 21. Esses judeus queriam o cristianismo judaizante, como já falei, com costumes e ritos tais como a circuncisão, a guarda do sábado, entre outros. Paulo, porém, era antítese disso tudo. A coragem do apóstolo para enfrentar a morte tinha como fonte o Espírito Santo de Deus. Paulo, acusações e a prisão de Paulo no templo. Acusações mentirosas contra Paulo. É o terceiro tópico da nossa lição. Paulo é preso dentro do templo e enfrenta seus algozes. Os judeus que tinham vindo da Ásia reconheceram Paulo na cidade. Logo que estava para chegar ao fim de 7 dias de purificação, incitaram os judeus da cidade às autoridades contra Paulo e prenderam-no com violência. Paulo estava pronto para enfrentar seus oponentes. A maioria dos judeus da Ásia que vieram para a festa de Pentecostes por mais de 20 anos depois. Quando viram Paulo no templo, começaram a alvoroçar todos quanto podia ouvi-los contra Paulo, acusando de inimigo de Moisés e profanador do templo. Os homens que ouviram os incitadores do alvoroço agarraram Paulo, observe, agarraram-no e arrastaram para fora do templo, fechando as portas. Essa gente começou a pedir o lixamento, o apedrejamento de Paulo. E a notícia chegou ao comandante chamado Cláudio Lísias, que investigou o problema e prendeu e algemou a Paulo e o levou para o quartel-general, que ficava na Torre Antônia, onde colocava os presos. Observe isso aqui. Paulo é preso depois de estar no templo, pregando. Capítulo 21, versículo 27 a 30. Observe que quando os judeus reconheceram Paulo na cidade, incitaram os judeus da cidade contra Paulo, ou seja, armaram uma cilada. Começaram a encher o povo judeu, dizendo que Paulo era inimigo de Moisés, inimigo da lei. Aí o povo começou a se revoltar contra Paulo e pediram o quê? O apedrejamento de Paulo, o linchamento de Paulo. Quando Lísias, que era o imperador da época, o comandante, não o imperador, chamado Cláudio Lísias, ficou sabendo do problema, ele investigou, ou seja, ele procurou ver crime em Paulo.
É aí onde entra aquele diálogo dos dois. Quando ele fala grego com Paulo, que ele interroga Paulo, Paulo fala grego. Aí quando Paulo falou o grego, ele disse, rapaz, tu não és um sicário egípcio, não. Sicário egípcio era pessoas que fazia estilo uma sedição na cidade, alvoroço na cidade. Então ele achou que Paulo era desses homens. E o diácono Irmão Cleves, você entra aí na live para a gente comentar o restinho da lição. Então, ele pensou, o imperador Cláudio Lísia pensou que Paulo ele era um sicário egípcio. Mas quando Paulo fala assim, grego com ele, porém quando Paulo, Lísias interroga Paulo, foi surpreendido, porque Paulo falou um grego polido, ou seja, um grego puro. Então o comandante descobriu que Paulo não era aquele tipo de pessoa. Então, Lísia ficou ali aperreado porque Paulo era cidadão romano e no seu discurso ali com o Paulo, na sua defesa, ele vai dizer, olha, eu paguei alto preço para ser romano. Paulo diz, eu sou de nascença. Eu nasci em Taço. Sou cidadão romano de nascença. E observe, quando Paulo declara-se cidadão romano, mudou a forma de tratamento com ele. Paulo, mesmo ferido em seu corpo pelos açoites e manchado com seu próprio sangue, era estimulado interiormente pelo sentimento de estar sofrendo pelo seu Senhor Jesus Cristo. O apóstolo reivindica sua cidadania romana, mas Cláudio Lísia, era autoridade que não queria perder espaço para os judeus. Ele então tirou a Paulo do meio da multidão porque temia que o povo linchasse-o. Ordenou a 2 centuriões romanos que preparassem uma forte escolta, veja como mudou o tratamento, e levasse para Cesareia. Em Cesareia, com uma carta de Lísia para Félix, o governador iniciou outra situação de julgamento e enfrentamento de outro sofrimento. Então, a prisão de Paulo e enfrentamento contra os seus algozes. Tópico 2 do terceiro tópico. A prisão do apóstolo Paulo e enfrentamento contra os seus algozes. A maioria dos judeus da Ásia que veio para a festa de Pentecostes, ao ver Paulo do templo, começou a alvoroçar todo o povo, como aqui eu já falei. Então, a gente observa aonde é que entra a coragem de Paulo diante da morte, porque em momento nenhum, em sua defesa, no capítulo 21, 22, 23, e segue 24, até ele chegar ao sinédrio de Félix, ele deixa de falar de Jesus. Então era a coragem, irmão Renato, que vinha através, não de humanamente, como a gente lê no capítulo 23 e o versículo 11 de Atos, que Jesus chegou do lado dele e disse, Paulo, coragem, que assim como tu falasse de mim na tua defesa em Jerusalém, tu vai falar em Roma. Quando Paulo é deportado de Jerusalém para Roma para ficar em prisão domiciliar, na defesa dele em Roma, observe, ele falou de Jesus do mesmo jeito. Em vez de ele se defender, ele pregava. Era incrível, Paulo. Então, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte, para a gente meio que finalizar essa lição, que aqui a gente termina com o diálogo dele com Lísia, que a gente aqui já deu aquele resumo. O diálogo dele com Lísia, com Cláudio Lísia, quando Paulo declara-se romano, então muda o tratamento. Então, para a gente resumir, da onde vem a coragem do apóstolo Paulo diante da morte? Da onde vem? Não era humano, porque quando o Ágabo diz a ele, Paulo, vamos fazer isso aqui, que eu estou fazendo com a tua cinta, vamos fazer com o dono da cinta. E Paulo não retrocede. Os irmãos de Mileto, os irmãos de Tiro, os irmãos de Cesareia, disseram, Paulo, vai não para Jerusalém não, Paulo. Vai não, Paulo, fica aqui. Procuram te matar, procuram te apedrejar, procuram te bater. Não vai, Paulo. Mas Paulo disse, não faço não, assim você magoa meu coração.
Eu não tenho minha vida por preciosa, não. O que importa é eu cumprir a carreira que me está proposto. Não tenho nada, nem nada, eu tenho minha vida por preciosa. Faça isso não. Aí a Bíblia vai dizer que os irmãos, não tendo como convencer, disseram, faça-se a vontade do Senhor. Mas observa a despedida. Para a gente terminar. Observa a despedida dos irmãos. A Bíblia vai dizer, irmão, que eles ajoelhavam com Paulo na areia, na praia, e chorava. Chorava porque Paulo disse assim, talvez você não me veja mais. Observe, antes dele ir para Jerusalém, sofrer tudo isso aqui, ó, prisão, açoite, apedrejamentos, ele fortaleceu os irmãos na fé. Em Tiro, em Mileto, em Éfeso, em Cesareia, onde Paulo passou, ele fortaleceu os irmãos e deixou claro para os irmãos, olha, vocês estão pedindo para eu ficar, mas isso é um sentimento humano, fraterno, afetuoso que vocês têm por mim. Mas é necessário que eu vá a Jerusalém, porque lá atrás, uma voz me disse, lá atrás, que duro era para mim recalcitrar contra os aguilhões. E quando o Senhor chegou para Ananias, disse, Ananias, vai lá, Ananias. Ele não persegue a igreja mais não, eu já tive um encontro com ele, ele está cego. Eu vou mostrar a ele como é padecer pelo meu nome. Ele vai levar meu nome aos filhos de Israel, aos gentios. Eu vou usar ele, Ananias. Vá sem medo, que o homem já está quebrado. Está quebradinho, está manso todo. Então, da onde vinha essa coragem toda, irmãos? Da onde vinha essa coragem toda do apóstolo Paulo diante da morte? Da onde vinha? Eu quero encerrar, irmão Renato, lendo o mesmo versículo que a gente leu quando estava junto com o nosso diácono. Atos, capítulo 23, versículo 11. Da onde vinha a coragem de Paulo? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo, porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Isso aqui Paulo estava preso, irmão, perante o Sinédrio. O Senhor chegou para ele e disse, coragem. Veja de onde vem a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Paulo aqui estava diante da morte. Preso, a qualquer momento podia ser julgado e preso. Apesar de que Lísia disse assim, eu não vejo crime nenhum nesse homem. Depois de saber que ele era romano, que ele falava grego. Observe que ele falou grego com Lísia, mas na defesa dele, quando ele fez sinal para o povo ficar em silêncio, que o povo estava alvoroçado querendo pegá-lo. Ele todo ensanguentado, apedrejado, açoitado. Quando ele fez o sinal para o povo calar a boca, que o povo fez silêncio, ele falou hebraico, aí o povo temeu. E, rapaz, o homem sabe, o homem é letrado, o homem sabe se expressar. Quando ele entra na defesa dele, ele entra logo com Atos capítulo 9. Veja que coragem. Em vez dele dizer, olha, eu sou um observador da lei. Em vez dele entrar na defesa, ele entra no testemunho dele. Veja que coragem. Deus abençoe a gente. Que a gente aprenda com Paulo a entender os propósitos de Deus para a nossa vida, mesmo que a razão e a razões diga ao contrário. Muitas das vezes, né, irmão Renato, a gente quer agir pela razão. A razão, às vezes, diz uma coisa, mas Deus diz outra. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a aprendermos com Paulo essa palavra. Essa lição é muito, muito maravilhosa. A ter coragem. A igreja, irmão Renato, aqui na Terra ainda vai passar por muita coisa. Eu costumo dizer que a guerra não vai passar na grande tribulação, porque eu sou pré-tribulacionista. Mas a guerra vai passar uma dificuldade muito grande ainda, vai passar uma tribulação, podemos dizer, vai passar numa tribulação, não a grande tribulação que ainda vai ser arrebatado antes. Mas a guerra vai passar a perseguição. Faz-me lembrar
de uma história verídica, que num país desse que é regime fechado, onde não pode se utilizar a Bíblia Sagrada, só para a gente encerrar com esse testemunho, os soldados, os crentes, eles ficavam escondidos com a Bíblia, fazendo cultos escondidos, mas aí foi denunciado, e os soldados daquele país, eu não me recordo qual o país, descobriram onde era o culto dos irmãos. E quando os soldados foram todos fortemente armados naquele culto, e pegaram os irmãos em flagrante, fazendo culto, lendo a palavra, escondidos. Aí o soldado disse, olha, eu vou dar uma chance a vocês de viverem. Todos vocês vai pegar a Bíblia de vocês, vai jogar e vai cuspir na Bíblia. Todos armados, fortemente armados. E ali os irmãos com pouca convicção, temendo a morte, isso que eu digo, a razão, né, mano? Agir pela razão. Os irmãos ali começaram a jogar a Bíblia fora, e os soldados com as armas apontadas, cada um que jogasse sua Bíblia tinha que cuspir na Bíblia. E a maioria dos irmãos foi fazendo isso, e enchendo de Bíblia, e os irmãos cuspindo a Bíblia. Até que chegou na vez de uma jovem, ela pegou a Bíblia dela, botou debaixo do braço, sacou um pano do bolso, tirou um pano do bolso, se ajoelhou e chorando começou a enxugar as Bíblias que eram cuspidas ali. Aí os irmãos, quando viram aquela jovem fazer isso, pegaram coragem, se arrependeram do que fizeram, se ajoelharam perto dela, cada um pegou seu lenço e foi enxugando as Bíblias. Aí o soldado metralhou todos os irmãos. Observe, irmão Renato, que a igreja de Cristo, desde o primeiro século, segundo, terceiro século, Constantino, antes de Constantino, Domiciano, tanto os outros homens perseguiram a igreja. A igreja só veio ser religião oficial de Constantino para frente. Os irmãos que estudam a história da igreja, os irmãos vão entender quanto pagaram o preço. Nero, que Nero fez? Nero fez lamparina com os crentes, enchia os crentes de piche e colocava na cidade para ser lamparina. Depois teve um grande incêndio em Roma, na época de Nero, e só apenas 3 cidades não foi atingida pelo fogo, e nessa cidade justamente era onde tinha o maior número de cristãos, e Jesus protegeu os cristãos, mas aí Nero acusou os cristãos de ter colocado fogo na cidade. Veja que negócio, a igreja perseguida. Quer falar, irmão Renato? Se os irmãos quiserem ler mesmo sobre isso aí, os irmãos ler a Catatuba de Roma. Vai falar muita coisa sobre isso aí, o sofrimento dos cristãos, as noites, o tempo mais escuridão, o tempo sombrio da igreja. Foi o tempo que a igreja mais cresceu, mas morreu muita gente. E nós podemos dizer assim, você vê a Catatuba de Roma, você vê a igreja católica foi o que mais matou cristão em todos os tempos. Esse livro é muito bom. É um livro que eu pretendo adquirir agora em 2022, Os Mártires do Coliseu, a Catatumba de Roma, Os Pais da Igreja e Eusébio de Cesareia, os primeiros 4 séculos da Igreja, que para mim é um dos melhores historiadores, melhor até do que Flávio José. Eu tinha o livro História dos Hebreus, vendi, porque eu não gostei muito não. Possa ser que um dia eu volte a adquiri-lo, mas eu vendi, troquei no dicionário Wycliffe. Eu não tinha o dicionário Wycliffe ainda, eu peguei. Mas Eusébio de Cesareia, um historiador maravilhoso, tem um livro dele na CPAD, Os 4 primeiros séculos da Igreja. Maravilha. Então, irmão Renato, quero finalizar essa nossa aula, nossa reflexão, dizendo para os irmãos que não tenhamos medo, irmão, de viver a nossa fé. A igreja vai ser muito perseguida ainda, muita coisa antes de Jesus voltar vai acontecer. Que a gente tenha coragem de Paulo, mantermos firmes. Paulo disse, sede firmes e constantes. Tá? Porque quando Paulo estava
na última carta dele, 2 Timóteo, ele já se despedindo ali, ele disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Deus abençoe, irmão Renato. Deus abençoe, que Deus ajude a nós, a Igreja de Cristo, em todo o mundo. Oremos pelos nossos irmãos na Coreia, no Japão, em países que na janela 10/40, países que não têm nem acesso à Bíblia Sagrada. Quando eu fazia parte de grupo de missões, a gente deu uma estudada um pouquinho em alguns países para fazer o nosso... Antigamente tinha simpósio de missões nas igrejas, era 4 dias. Fui estudar um pouquinho a janela 10/40, meu amigo. Hoje, pela misericórdia do Senhor, a gente pode ter a Bíblia que quiser ter. Entrou um irmão aqui, que eu sigo ele no WhatsApp, irmão Arsenal da Bíblia, tem um canal no YouTube. Todas as Bíblias de estudo ele tem, todas, é uma bênção, irmão. Estudou aqui na Escola da Bíblia, formado em teologia, é uma bênção. Está aqui na nossa live, ele entrou. Arsenal da Bíblia, eu sigo ele no YouTube e no Instagram. O quarto do irmão, ele deve ter umas 200 Bíblias, irmão, de estudo. Eu louvo a Deus por isso. Um dia eu chego lá. Eu vou agora que eu vou em 15, pela misericórdia. Pela misericórdia de Papai do Céu. Ele já tem umas 200. Todas elas, até relíquia, aqui já saiu de linha, ele tem. Parabéns, meu irmão. Deus abençoe o senhor. Mas aqui no Brasil é bom. Lá na janela 10/40, os irmãos rasgam a página, irmão. Rasga a página da Bíblia e fica no bolso. Aí quando passa por irmão, troca assim, como fosse... Entendeu? Aí aquela página ele tem que ler, ele decora aquele dia, lê até decorar, aí rasga, dobra, aí já dá para o irmão e já pega outra página que está com o irmão. Tremendo um negócio, irmão. Vamos orar pelos nossos irmãos. Aqui no Brasil é fácil ser crente, né? O estado aqui é laico. Mas vamos orar pelos nossos irmãos que se encontram lá, do outro lado, nos países comunistas, e são fechados ao evangelho. Lá os irmãos têm que ter muita coragem para ser crente. Estava escutando uma matéria essa semana que na República Tcheca, se eu não me engano, República Tcheca, onde mais o evangelho era perseguido, cresceu o número de cristãos. Sabe o que é isso, né? Porque tem um corajoso. Sempre vai ter um Martinho Lutero, sempre vai ter um Moody, sempre vai ter um Spurgeon, que Deus vai usar, irmão. Sempre vai ter um corajoso para avivar um país. E se os irmãos forem ler a história de John Wesley, Martinho Lutero, Moody, quando eu li a biografia desses homens, de Moody, de John Wesley, de Spurgeon, eu digo, Senhor, eu não sou crente, não. Eu tenho que ser mais crente. Amém? Deus abençoe. Continue orando por nós. E coragem. Amém. Coragem. Eu quero agradecer, irmão, a todos que participaram dessa escola bíblica no ar. Nosso diácono Josivaldo teve que sair mais cedo, pois ele tem a live dele para fazer ainda à noite. Também agradecer ao nosso irmão Caio, a todos que entraram. Caio, deixe suas salvações finais. Amém, irmão Renato. Deus abençoe por essa oportunidade. Deus continue abençoando o Senhor. Como sempre, eu digo ao Senhor, estamos disponíveis para a gente fazer a obra do Senhor, falar da palavra. Terça-feira que vem, a nossa última lição vai deixar saudade, né? Essa lição É verdade. do apóstolo Paulo vai deixar saudade. Esse ano, como eu disse, né, foi um ano atípico para mim. Já contei aqui no testemunho na sua live. Participei de poucas lições, mas ano 2022 vem aí para a gente fazer a obra do Senhor com mais ímpeto, com mais constância, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então, muito obrigado, irmão Renato, por esse convite. Deus abençoe. Conte conosco para o que der e vier. Amém. A próxima terça, irmão, nós estaremos estudando a 13ª e última lição desse trimestre, a gloriosa esperança do apóstolo. Veja, vou ler somente aqui a leitura bíblica em classe, que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 7, Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
vai ser aqui, irmão, ensinado na terça-feira. O nosso irmão Caio vai estar conosco, o nosso irmão Vinícius e o nosso irmão Cleberson vai estar conosco nessa última lição. Os irmãos não perca. Deus tem uma palavra para você. Quero agradecer aqui o programa até 10 minutos. Também agradecer Lalá, barbearia do nosso irmão Lalá. Scooby Lanche, ali em Tabajara, nosso irmão João, amigo João, sempre está conosco. Agradecer também Lime França, Escritório de Advocacia. E também agradecer a Beth Shalom, do nosso irmão Alcides, também sempre está conosco, está sem poder participar da live por motivo que ele é professor, dá aula em escola, e final de ano tem que aguentar caderneta, é muito trabalho, mas em breve História nosso da Alcides vai igreja, estar irmão conosco. Alcides é top, viu? História da igreja. Irmão Alcides é terrível. História. Em breve vai vou estar lá no Bet conosco. Shalom. Qualquer dia no Bet Shalom, vou lá, vou pegar um caderno, uma caneta, me sentar para dar uma aula minha, eu escrever tudinho. É verdade. Agradecer a todos, irmão, para a glória de Deus. Nosso lema é, você já orou pelo seu filho hoje? Se você não orou, ore, interceda. Peça a Deus, ore com ele, porque família é projeto de Deus. E Deus tem cuidado de nós. Por isso o apóstolo Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, Deus abençoe e até a próxima. Terça-feira, se Jesus não vier, nós estaremos aqui às 21h30. A última lição desse trimestre para a glória de Deus. Quer falar alguma coisa, irmão Caio? Não. Deus abençoe, irmão Renato. Então, amém. Até a próxima, em nome de Jesus. Depois manda foto para mim. Mandar agora. Amém. Amém.